Existe um tipo de lugar no mundo que não parece real quando você vê de fora, como se tivesse sido cuidadosamente construído para se encaixar em uma ideia de perfeição que simplesmente não existe na vida prática. E a Noruega é exatamente esse tipo de lugar. Um país onde tudo parece funcionar com uma precisão quase fria, onde as ruas são limpas de uma forma que não parece apenas limpeza, mas sim ausência de erro humano. E onde até o silêncio das cidades parece ter sido planejado para transmitir uma sensação de controle absoluto sobre o ambiente, e isso levanta uma pergunta inevitável em qualquer pessoa que chega ou observa de longe. Como um país pode parecer tão equilibrado sem esconder alguma camada invisível de complexidade? Porque quanto mais você observa a Noruega, mais percebe que não existe exagero aparente, não existe caos visível, não existe aquele contraste social agressivo que vemos em tantas outras partes do mundo, e isso começa a criar uma sensação estranha, quase desconfortável, como se a ausência de problemas visíveis fosse, em si, uma forma de mistério. E é nesse ponto que muitos começam a perceber que talvez a perfeição não seja o que parece. Talvez ela apenas tenha uma forma diferente de se manifestar, mais silenciosa, mais organizada e menos óbvia. E é justamente essa sensação de estranhamento que transforma a Noruega em algo muito mais interessante do que apenas um país bonito. Porque aqui, a beleza não está apenas na paisagem, mas na forma como a vida é estruturada. E isso vai ficando cada vez mais evidente conforme você mergulha na rotina local, onde tudo parece funcionar com uma lógica que não depende de esforço visível, mas sim de uma estrutura invisível extremamente bem organizada. O primeiro impacto de quem chega na Noruega não é visual, não é arquitetônico e nem mesmo climático. O primeiro impacto é psicológico, porque existe um silêncio que domina o ambiente de uma forma de enchimento artificial da mente. E quando isso desaparece de repente, sobra um espaço interno que nem todos estão preparados para enfrentar. As ruas são organizadas, o trânsito é comportado, as pessoas caminham com uma calma que parece quase ensaiada. E isso cria uma sensação de deslocamento para quem vem de culturas mais agitadas, como se o tempo tivesse mudado de velocidade apenas por ter cruzado uma fronteira. E aos poucos, você começa a entender que não se trata apenas de um país tranquilo, mas de uma forma completamente diferente de viver a realidade. E nesse ponto surge uma pergunta silenciosa, quase inevitável. Será que essa calma toda é natural? Ou é o resultado de algo muito mais profundo que moldou a sociedade ao longo do tempo? A riqueza da Noruega não se manifesta da forma tradicional que muitas pessoas imaginam. Não existe uma ostentação explícita, não existe uma exibição constante de luxo. E isso faz com que muitas pessoas subestimem o verdadeiro nível de prosperidade do país quando observam apenas superficialmente. Mas a realidade é que a Noruega está entre as nações mais ricas do planeta, não por aparência, mas por estrutura. A base dessa riqueza está em uma combinação de recursos naturais, gestão estratégica e decisões políticas de longo prazo que transformaram o país em um dos exemplos mais sólidos de planejamento econômico sustentável do mundo moderno. E isso se reflete em praticamente todos os aspectos da vida cotidiana, desde a qualidade da educação até o sistema de saúde extremamente eficiente, passando por uma infraestrutura que funciona com precisão quase matemática. Mas o mais impressionante não é apenas o dinheiro acumulado, e sim a forma como ele é administrado, porque diferente de muitos países que consomem seus recursos de forma imediata, a Noruega adotou uma postura de preservação e crescimento contínuo, criando uma estrutura que protege a riqueza para as próximas gerações. E isso muda completamente a forma como a sociedade se desenvolve ao longo do tempo. E quando você entende isso, começa a perceber que a riqueza da Noruega não está apenas no presente, mas principalmente no futuro que ela já conseguiu garantir. Existe um ponto específico na história da Noruega que representa uma mudança total de destino, e esse ponto está diretamente ligado à descoberta e exploração do petróleo no Mar do Norte, um recurso que poderia ter seguido o mesmo caminho de tantos outros países ricos em petróleo, onde a abundância gera dependência, desigualdade e instabilidade. Mas aqui aconteceu algo diferente, algo que mudou completamente o rumo da história econômica do país. Em vez de gastar rapidamente os lucros dessa descoberta, a Noruega tomou uma decisão estratégica que poucos países tiveram disciplina para tomar. Transformar essa riqueza em um fundo soberano de longo prazo, um sistema que não apenas protege o dinheiro, mas também garante que ele continue crescendo mesmo sem ser totalmente utilizado no presente.
Isso significa que uma parte significativa da riqueza nacional não está circulando de forma imediata na economia, mas sim sendo investida globalmente, criando uma espécie de reserva financeira que funciona como um escudo econômico para o futuro, e isso altera profundamente a dinâmica social e política do país. E o mais interessante é que esse modelo não gerou apenas estabilidade financeira, mas também estabilidade social, porque reduziu drasticamente a necessidade de decisões econômicas desesperadas ou políticas populistas baseadas em curto prazo, criando um ambiente onde o planejamento de longo prazo se tornou parte da cultura nacional. Ao chegar em Oslo, capital da Noruega, a primeira impressão não é de uma metrópole caótica como tantas outras capitais do mundo, mas sim de um espaço urbano extremamente organizado, onde a modernidade não é exibida de forma agressiva, mas integrada de maneira quase natural ao ambiente, como se tecnologia e natureza coexistissem sem conflito. Os prédios modernos convivem com áreas verdes, o transporte público funciona com precisão quase previsível, e a sensação geral da cidade não é de pressa, mas de fluidez, como se tudo estivesse no ritmo certo o tempo todo, sem necessidade de aceleração artificial. Mas o que mais chama a atenção não é o que existe, e sim o que não existe. Não há excesso, não há poluição visual, não há ruído constante, e isso cria uma experiência urbana completamente diferente do que a maioria das pessoas está acostumada, como se a cidade tivesse sido projetada não apenas para funcionar, mas para preservar a mente de quem vive nela. E é nesse equilíbrio estranho entre tecnologia avançada e simplicidade cotidiana que Oslo começa a revelar. Existe um momento quase inevitável para qualquer pessoa que tenta viver ou até mesmo passar um período na Noruega. O instante em que ela percebe que o dinheiro não funciona da mesma forma aqui, como se o valor das coisas tivesse sido reorganizado em outra lógica econômica que não respeita as expectativas que carregamos de outros países, e esse choque começa de forma simples, quase inocente, quando você entra em contato com o cotidiano básico. Um café, uma refeição simples, um transporte ou até mesmo itens básicos de supermercado parecem carregar um peso financeiro que vai muito além do que se considera normal em outras partes da Europa, e isso não acontece por acaso, mas sim como consequência direta de um modelo econômico altamente estruturado, onde impostos, qualidade de serviços e padrão de vida elevado se refletem em absolutamente tudo. O mais curioso é que mesmo pessoas de países considerados ricos dentro da própria Europa relatam o mesmo impacto inicial, como se houvesse uma camada invisível de preços que redefine completamente o conceito de caro e acessível. E isso obriga qualquer pessoa a repensar sua relação com consumo, escolhas e até necessidades básicas. E aos poucos, o que parecia apenas um detalhe econômico começa a se transformar em um elemento cultural profundo, porque na Noruega, o custo de vida não é apenas um número. Ele é parte da estrutura que molda o comportamento das pessoas. Entrar em um supermercado na Noruega pela primeira vez é uma experiência que dificilmente alguém esquece, não por causa do tamanho ou da variedade, mas por causa da percepção imediata de valor, como se cada produto tivesse um peso psicológico muito maior do que o próprio objeto em si, e isso cria uma sensação estranha de autocontrole forçado desde o primeiro momento. Os corredores são organizados, os produtos são de alta qualidade, mas o que realmente chama a atenção não está nas prateleiras, e sim na reação das pessoas ao escolherem o que levar, porque aqui o consumo não é impulsivo, ele é calculado, quase silencioso, como se cada decisão de compra carregasse uma responsabilidade invisível. Você começa a perceber que não existem exageros desnecessários, não existe compra aleatória em grande escala, e isso não acontece por falta de dinheiro, mas por consciência de valor, já que o sistema inteiro faz com que cada escolha tenha impacto direto no planejamento financeiro do mês. E aos poucos, o supermercado deixa de ser apenas um espaço de compra e passa a ser um reflexo direto da cultura local, onde equilíbrio e moderação não são apenas conceitos, mas hábitos profundamente enraizados. Se existe um elemento que realmente molda a identidade da Noruega, esse elemento é o inverno, não apenas como estação do ano, mas como uma força constante que influencia comportamento, rotina e até mesmo a forma como as pessoas pensam o mundo ao seu redor. Porque aqui o frio não é passageiro, ele é parte da estrutura da vida. Durante longos períodos, o sol se torna raro, os dias ficam curtos e a sensação de tempo muda completamente.
como se o próprio relógio natural do corpo humano precisasse se adaptar a uma lógica diferente, onde luz e escuridão não seguem o padrão ao qual estamos acostumados. E isso não afeta apenas o clima, mas também a psicologia das pessoas, porque viver com pouca luz durante meses cria uma relação completamente diferente com o ambiente, com o humor e até com a energia diária, exigindo uma adaptação que vai muito além do físico. Ainda assim, o mais impressionante é que a sociedade não apenas sobrevive a isso, mas construiu uma rotina estável ao redor dessa realidade extrema, como se o inverno não fosse um obstáculo, mas uma condição natural incorporada ao estilo de vida. Existe um fenômeno que intriga qualquer pessoa que observa a Noruega de fora. Como uma sociedade inteira consegue manter estabilidade emocional em um ambiente onde a ausência de sol durante longos períodos do ano seria, em muitos lugares do mundo, considerada um fator crítico para o bem-estar psicológico. A resposta não está em um único elemento, mas em uma combinação de hábitos, cultura e adaptação coletiva que foi sendo construída ao longo de gerações, criando uma espécie de resiliência social que permite às pessoas lidarem com condições climáticas extremas de forma funcional. Mas isso não significa que não exista impacto, porque o corpo humano responde diretamente à falta de luz natural, e isso influencia a energia, disposição e até socialização, criando uma dinâmica onde as pessoas aprendem a valorizar ainda mais os pequenos momentos de luz e calor. E talvez seja exatamente isso que torna a cultura norueguesa tão particular. A capacidade de encontrar equilíbrio em condições que, para muitos, seriam consideradas extremas demais para uma vida normal. Um dos detalhes mais curiosos para quem observa a Noruega de fora é a ausência de pressa visível na vida cotidiana, como se as pessoas tivessem um entendimento coletivo de que correr não muda o resultado das coisas, e essa percepção se reflete em cada gesto, cada caminhada e cada interação diária. As pessoas não parecem apressadas, não parecem pressionadas por tempo constante, e isso cria uma atmosfera completamente diferente de grandes centros urbanos ao redor do mundo, onde o movimento acelerado é quase uma regra implícita de sobrevivência. Na Noruega, o ritmo é outro, mais estável, mais calculado, como se o tempo fosse tratado com respeito em vez de urgência, e isso acaba influenciando diretamente a qualidade de vida, porque reduz estresse e permite uma relação mais equilibrada com o cotidiano. E aos poucos, o visitante começa a entender que talvez a pressa não seja sinônimo de produtividade, mas apenas um hábito cultural, que aqui simplesmente não existe da mesma forma. À primeira vista, o sistema educacional da Noruega pode até parecer simples demais para quem espera algo altamente competitivo ou visualmente impressionante, mas essa é justamente a armadilha da percepção superficial. Porque aqui, a educação não foi construída para parecer poderosa. Ela foi construída para funcionar de forma silenciosa e eficiente, sem a necessidade de provar nada a ninguém. O que mais chama a atenção não é a quantidade de conteúdo, nem a pressão por resultados extremos, mas a forma como o aprendizado é tratado como parte natural da vida e não como uma corrida contra o tempo ou contra outros estudantes, e isso muda completamente o comportamento das crianças desde cedo. Existe uma sensação de liberdade controlada, onde o aluno não é sufocado por comparações constantes, e isso cria um ambiente onde o desenvolvimento não depende de medo, mas de curiosidade, algo que muitas sociedades tentam alcançar, mas poucas conseguem sustentar na prática. E talvez o mais surpreendente seja perceber que essa abordagem não gera atraso, mas estabilidade, como se o país tivesse entendido que formar pessoas equilibradas é mais importante do que formar apenas pessoas rápidas. Existe um dado que coloca a Noruega constantemente entre os países mais felizes do mundo, e isso levanta uma pergunta que parece simples, mas não é. O que exatamente significa ser feliz em uma sociedade tão organizada, tão rica e tão controlada? A resposta não está em momentos de euforia ou em grandes acontecimentos, mas em algo muito mais discreto, quase invisível, que é a sensação de segurança estrutural, a ideia de que a vida não está constantemente ameaçada por instabilidade ou incerteza extrema. As pessoas não vivem em busca de sobrevivência diária no sentido mais básico, e isso muda completamente a forma como elas se relacionam com o futuro, com o trabalho e até com o tempo livre, porque quando o medo diminui, o espaço mental aumenta. Mas ao mesmo tempo, surge uma reflexão importante. Será que essa felicidade é uma experiência intensa
ou uma estabilidade constante que elimina os extremos da vida? E essa dúvida começa a ficar cada vez mais presente conforme você observa o cotidiano local. O sistema de saúde na Noruega é frequentemente descrito como um dos mais eficientes do mundo, mas o que realmente chama a atenção não é apenas a qualidade do atendimento, e sim a forma como ele está integrado à ideia de responsabilidade coletiva, onde o cuidado com o outro não é visto como favor, mas como parte da estrutura social. O acesso não é um privilégio extremo, mas também não é algo banal. Ele é organizado dentro de um sistema que prioriza eficiência, prevenção e acompanhamento contínuo, reduzindo a necessidade de intervenções emergenciais em larga escala. O interessante é que, ao contrário de muitos países onde a saúde se torna um sistema fragmentado e desigual, aqui existe uma tentativa constante de manter equilíbrio, mesmo que isso signifique custos elevados para toda a sociedade através de impostos. E isso leva a uma percepção importante. Na Noruega, a saúde não é apenas um serviço. É um reflexo direto da filosofia de vida coletiva do país. Um dos aspectos mais citados quando se fala da Noruega é a igualdade social. Mas o que torna esse conceito interessante aqui não é a teoria, e sim a forma como ele se manifesta no cotidiano sem precisar ser exibido. Não existem grandes diferenças visuais entre classes sociais, como em muitos outros países, e isso não acontece porque todos são iguais em riqueza individual, mas porque o padrão geral de vida é elevado o suficiente para reduzir drasticamente a percepção de contraste extremo. As pessoas convivem em ambientes relativamente homogêneos, o que diminui a sensação de desigualdade visível, mas isso não significa que diferenças não existam, apenas que elas não se expressam de forma agressiva no espaço público. E isso cria um efeito curioso. Você começa a perceber que a desigualdade aqui não desapareceu, ela apenas foi suavizada ao ponto de não dominar a paisagem social. Por trás de toda essa estrutura de qualidade de vida, existe um elemento que poucos conseguem ignorar quando vivem na Noruega: a carga de impostos extremamente alta que sustenta praticamente todo o funcionamento do sistema. Mas o ponto mais interessante não é apenas o valor em si, e sim a aceitação social desse modelo, porque em muitos lugares do mundo isso seria motivo de conflito constante, enquanto aqui faz parte de um pacto coletivo silencioso. As pessoas entendem que estão pagando não apenas por serviços individuais, mas por um sistema que retorna em forma de estabilidade, segurança e qualidade de vida, e isso cria uma lógica diferente de relação com o Estado. Ainda assim, existe uma pergunta que permanece no ar. Até que ponto um sistema tão estruturado depende da confiança coletiva para continuar funcionando sem ruptura? E essa dúvida é justamente o que torna a Noruega tão fascinante de observar. Quando você observa as casas na Noruega, a primeira sensação é que existe uma espécie de consenso invisível sobre como a vida deve ser organizada, porque quase tudo parece seguir um mesmo princípio estético. Menos excesso, mais funcionalidade, menos ruído visual, mais espaço. Não é um minimalismo de moda ou tendência, mas algo profundamente enraizado na cultura, como se a presença de objetos desnecessários fosse de alguma forma um tipo de poluição do ambiente interno. As casas são pensadas para conforto térmico, eficiência e simplicidade, e isso cria um tipo de vida onde cada objeto precisa ter um propósito claro, caso contrário, ele simplesmente não faz parte do ambiente. E aos poucos, você percebe que esse estilo não é apenas visual, ele é mental, porque influencia diretamente como as pessoas organizam pensamentos, decisões e até emoções. Existe um tipo de silêncio na Noruega que não é ausência de som, mas ausência de ruído desnecessário, como se a sociedade inteira tivesse acordado para um acordo implícito de não invadir o espaço do outro com excesso de estímulos. As ruas são tranquilas, as interações são discretas, e até mesmo a comunicação parece carregada de uma objetividade quase emocionalmente contida, o que pode causar estranhamento em quem vem de culturas mais expressivas. Esse silêncio não significa frieza, mas uma forma diferente de convivência, onde o espaço pessoal é altamente respeitado e o exagero social simplesmente não faz parte da dinâmica cotidiana. E para quem chega de fora, isso pode ser interpretado como distanciamento, até o momento em que se entende que, na verdade, é apenas outra forma de proximidade. Um dos elementos mais impressionantes da Noruega é a previsibilidade do sistema de transporte,
que funciona com uma precisão tão consistente que chega a parecer quase automatizado, como se cada parte do sistema estivesse conectada a uma engrenagem maior que nunca falha. Os horários são respeitados, a organização é clara e a experiência de deslocamento é tão estável que elimina uma das maiores fontes de estresse urbano em outros países, a incerteza. Mas o mais interessante não é apenas a eficiência, e sim o impacto psicológico disso, porque quando o deslocamento deixa de ser um problema, o tempo mental das pessoas muda completamente. Elas não vivem mais em função de atrasos ou imprevistos constantes, e isso altera a forma como planejam o dia, o trabalho e até a vida pessoal. Se existe algo que realmente define a Noruega, não são as cidades, nem a economia, nem os sistemas sociais, mas a natureza, que não apenas cerca o país, mas literalmente molda sua identidade. Os fiordes cortam o território como cicatrizes antigas e majestosas. As montanhas parecem emergir diretamente do mar, e a paisagem muda constantemente de forma tão intensa que é difícil acreditar que se trata de um único país. Essa presença natural não é apenas estética, ela influencia diretamente o estilo de vida, porque deslocamentos, construções e até a organização das cidades precisam se adaptar a um território que não foi feito para ser dominado, mas para ser respeitado. E isso cria uma relação única entre pessoas e ambiente, onde a natureza não é cenário, é protagonista. Depois de meses de frio intenso, escuridão e silêncio prolongado, o verão na Noruega parece quase uma inversão da realidade, como se o país inteiro tivesse sido temporariamente transformado em outra versão de si mesmo. A luz se prolonga, os dias parecem não acabar, e a energia das pessoas muda de forma perceptível, criando uma atmosfera que contrasta completamente com o inverno. Esse período não é apenas uma estação, mas uma espécie de compensação natural, onde a sociedade aproveita intensamente cada momento de luz e atividade externa. E talvez o mais curioso seja perceber que, mesmo com essa mudança tão extrema, a base da cultura continua a mesma: equilíbrio, moderação e controle. Existe um momento do ano na Noruega em que o conceito de noite simplesmente perde o sentido, como se o planeta tivesse desregulado sua própria lógica de tempo e o Sol, em certas regiões, se recusa a desaparecer completamente do céu, criando uma experiência que parece quase impossível de explicar para quem nunca viveu isso. O que acontece aqui não é apenas um fenômeno astronômico, mas uma mudança direta na percepção humana do tempo. Porque quando a escuridão deixa de existir por completo, o corpo e a mente entram em um estado de adaptação contínua, como se o relógio interno precisasse ser reescrito. As pessoas passam a dormir de forma diferente, a rotina se reorganiza naturalmente e o próprio conceito de fim do dia se dissolve, criando uma sensação estranha de continuidade permanente. E isso levanta uma questão curiosa. Até que ponto o ser humano depende da alternância entre luz e escuridão para manter seu equilíbrio psicológico? Viver cercado por uma natureza tão intensa como a norueguesa não é apenas uma experiência visual, mas uma transformação constante da forma como a mente interpreta o mundo ao redor. Porque quando o ambiente externo é tão dominante, ele começa a influenciar diretamente o ambiente interno. As montanhas, os fiordes e o clima extremo não são apenas paisagens, eles se tornam referências emocionais, moldando hábitos, expectativas e até a forma como as pessoas encaram desafios. E isso cria uma relação diferente com o cotidiano, onde o ser humano não se coloca como centro do ambiente, mas como parte de algo muito maior e mais constante. Essa percepção, ao longo do tempo, altera comportamentos, reduz impulsividade e reforça uma visão mais contemplativa da vida. Na Noruega, o dinheiro existe, claro, mas a forma como ele é percebido e utilizado parece seguir uma lógica menos emocional e mais estrutural, como se fosse um elemento administrativo da vida e não um símbolo de status ou poder. Isso não significa ausência de riqueza, mas uma relação mais neutra com ela, onde ostentação não é uma necessidade social dominante e o consumo é guiado mais por funcionalidade do que por exibição. E isso cria um comportamento curioso. Pessoas com diferentes níveis de renda podem ter estilos de vida visualmente muito semelhantes, o que reduz drasticamente a percepção de desigualdade material no dia a dia. Mas isso também levanta uma reflexão importante. Quando o dinheiro deixa de ser um símbolo social forte, o que passa a ocupar esse espaço? Um dos aspectos mais comentados da sociedade norueguesa é a quase ausência de desigualdade visível.
Não porque ela não exista em algum nível, mas porque ela não se manifesta de forma agressiva no espaço público. As diferenças econômicas não desaparecem, mas são suavizadas por um sistema que garante padrões básicos muito elevados para praticamente toda a população, criando uma sensação geral de estabilidade. Isso faz com que o contraste entre classes sociais seja menos evidente, especialmente quando comparado a países onde a desigualdade se expressa de forma arquitetônica, urbana e até comportamental. E essa suavização muda completamente a forma como as pessoas percebem umas às outras, porque reduz a comparação constante baseada em aparência externa. A vida social na Noruega não é marcada por excesso de interação, mas por uma discrição que pode parecer estranha para quem vem de culturas mais expansivas, onde o convívio constante é parte essencial da rotina. Aqui, o espaço pessoal é altamente valorizado, e as relações sociais tendem a ser mais seletivas, mais profundas em alguns casos, mas menos frequentes em termos de contato cotidiano. Isso não significa isolamento, mas uma forma diferente de socialização, onde qualidade pode ser mais importante do que quantidade. E para muitos visitantes, isso gera uma sensação inicial de solidão, até o momento em que se entende que essa solidão não é falta de conexão, mas apenas um ritmo diferente de convivência. O frio na Noruega não é apenas uma condição climática, ele é uma força estrutural que influencia comportamento, arquitetura, rotina e até a forma como as pessoas se relacionam com o mundo ao redor. Porque viver em um ambiente onde temperaturas extremas fazem parte da realidade por longos períodos do ano muda completamente a lógica de adaptação humana. As casas são construídas para isolamento térmico eficiente, as roupas seguem padrões de proteção rigorosos e até os deslocamentos são planejados com uma consciência constante das condições externas, como se o frio fosse um elemento permanente da equação da vida. Mas o mais interessante não é a dificuldade em si, e sim a naturalidade com que tudo isso é incorporado ao cotidiano, como se a sociedade tivesse aprendido a não lutar contra o clima, mas a coexistir com ele de forma inteligente. E isso acaba criando uma cultura de preparação, paciência e resistência silenciosa. Existe um tipo de solidão na Noruega que não tem relação com estar fisicamente sozinho, mas sim com a forma como a vida social é estruturada, onde o espaço pessoal é tão respeitado que o contato constante simplesmente não faz parte da rotina comum. Isso pode ser confundido com isolamento, mas na verdade é uma escolha cultural de equilíbrio, onde a interação social acontece de forma mais intencional do que espontânea. Ainda assim, para muitas pessoas vindas de culturas mais coletivas, essa dinâmica pode gerar um vazio inicial, uma sensação de distanciamento emocional que leva tempo para ser compreendida. E é nesse ponto que surge uma reflexão importante. Será que o excesso de conforto e estabilidade também pode reduzir a necessidade de conexão constante? A Noruega é frequentemente colocada dentro de um imaginário global de perfeição escandinava, onde tudo funciona, tudo é limpo, tudo é organizado e tudo parece estar no lugar certo o tempo inteiro. Mas quando você observa com mais atenção, percebe que essa perfeição não é ausência de problemas, e sim uma forma diferente de lidar com eles, mais estruturada, mais silenciosa e menos visível. Nenhuma sociedade é isenta de desafios, e a Noruega também enfrenta suas próprias contradições, mesmo que elas não apareçam com a mesma intensidade visual de outros países. E isso quebra uma ilusão importante, a de que existe um lugar no mundo onde tudo é perfeito. O que existe, na verdade, são formas diferentes de organizar imperfeições. Por trás de todos os indicadores econômicos, dos sistemas eficientes e da infraestrutura impecável, existe uma camada humana que nem sempre é evidente à primeira vista, mas que sustenta toda a estrutura social da Noruega. São pessoas comuns, com rotinas comuns, desafios internos e emoções que não desaparecem apenas porque o país funciona bem. A riqueza resolve muitos problemas materiais, mas não elimina completamente as complexidades da experiência humana, como identidade, pertencimento e sentido de vida. E isso cria um contraste interessante. Quanto mais organizado o sistema externo, mais silenciosas podem se tornar as questões internas. Depois de observar todos esses aspectos, o silêncio, a riqueza, o frio, a organização extrema, a igualdade social, a solidão discreta e a beleza natural, a pergunta final inevitavelmente aparece: vale mesmo a pena viver na Noruega?
A resposta não é simples, porque depende do que cada pessoa valoriza na própria vida. Para alguns, a Noruega representa estabilidade, segurança e qualidade de vida em níveis quase ideais, um lugar onde o futuro parece mais previsível e menos ameaçador. Para outros, pode representar um ritmo mais contido, menos caótico, onde a intensidade emocional do cotidiano é substituída por equilíbrio constante. E talvez essa seja a verdadeira essência da Noruega. Não ser um lugar perfeito, mas um lugar que te força a redefinir o que você entende por perfeição. Existe um detalhe curioso sobre histórias que envolvem lugares como a Noruega. Elas não terminam quando o vídeo acaba, porque o que foi mostrado não é apenas informação sobre um país, mas uma mudança de percepção sobre o que significa viver bem. E quando você fecha essa ideia na mente, algo permanece. Não é uma imagem específica, não é um dado econômico, não é uma paisagem isolada. É uma sensação de silêncio organizado, de equilíbrio constante, de uma vida que parece ter reduzido os excessos até o ponto em que tudo se torna mais leve, mas também mais contido. E isso cria uma reflexão inevitável, quase desconfortável. Será que o ser humano realmente busca estabilidade? Ou ele precisa de contraste para sentir que está vivo? Trabalhar na Noruega não é apenas uma questão de produtividade ou carreira, mas de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, algo que foi sendo construído ao longo do tempo como parte da própria identidade cultural do país. Existe uma separação clara entre o tempo de trabalho e o tempo de viver, como se ambos fossem mundos diferentes que não deveriam se invadir. As jornadas tendem a ser mais organizadas, com menos glorificação do excesso de horas e mais foco na eficiência real do que na aparência de esforço contínuo. Isso cria um ambiente onde o trabalho não define totalmente a identidade das pessoas, mas apenas uma parte dela. E isso muda profundamente a forma como o sucesso é interpretado, porque aqui não se mede apenas o quanto alguém produz, mas o quanto consegue manter estabilidade na própria vida. A infância na Noruega acontece em um ambiente onde segurança e liberdade caminham juntas, de forma quase natural, criando uma experiência diferente daquelas vividas em grandes centros urbanos mais caóticos. As crianças crescem com contato constante com a natureza, com espaços abertos e com uma autonomia gradual que permite desenvolver independência desde cedo, sem o mesmo nível de vigilância constante presente em outras culturas. Mas o mais interessante não é apenas o ambiente físico, e sim o ritmo emocional dessa infância, que tende a ser mais calma, menos pressionada e mais conectada com experiências simples. E isso levanta uma reflexão importante. Até que ponto o ambiente da infância molda o tipo de adulto que uma sociedade produz? Na Noruega, a política não aparece de forma agressiva no cotidiano das pessoas, como acontece em muitos outros países, mas está presente de maneira estrutural, quase invisível, sustentando o funcionamento geral da sociedade sem necessidade de constante dramatização pública. As decisões políticas tendem a ser percebidas mais pelos resultados do que pelos conflitos, o que cria uma sensação de continuidade e estabilidade institucional. Isso não significa ausência de debate, mas sim uma forma mais contida de lidar com divergências, onde o objetivo final geralmente é manter o sistema funcionando com o mínimo de ruptura possível. E isso reforça a imagem de um país que valoriza mais a estabilidade do que a polarização. O tempo livre na Noruega não é visto como luxo, mas como parte essencial da vida, algo que deve ser preservado com a mesma importância que o trabalho ou as obrigações diárias. Existe uma valorização forte do descanso real, não apenas como pausa entre atividades, mas como espaço legítimo de recuperação mental e física. Isso cria uma cultura onde atividades simples, como estar na natureza, caminhar ou simplesmente não fazer nada, não são vistas como improdutivas, mas como necessárias. E isso muda completamente a relação das pessoas com o conceito de produtividade. Apesar de ser um país altamente desenvolvido, a tecnologia na Noruega não é exibida de forma agressiva ou futurista, mas integrada ao cotidiano de maneira funcional e discreta. Sistemas digitais, serviços automatizados e infraestrutura moderna funcionam com eficiência, mas sem a necessidade de constante visibilidade ou ostentação tecnológica. Isso cria uma sensação curiosa de modernidade silenciosa, onde a tecnologia está presente para resolver problemas, não para impressionar. E talvez isso revele algo importante sobre a cultura local.
eficiência sem espetáculo. O consumo na Noruega não é impulsivo como em muitos outros lugares, mas guiado por uma lógica de necessidade real e sustentabilidade, onde cada escolha tende a ser mais pensada e menos emocional. Isso não acontece apenas por fatores econômicos, mas por uma cultura que valoriza estabilidade e evita excessos desnecessários. As pessoas compram menos, mas com mais intenção, o que cria um ciclo de consumo mais lento e mais estável. E isso muda a própria relação entre desejo e necessidade. A identidade norueguesa não é construída em cima de símbolos exagerados ou discursos intensos, mas de uma espécie de orgulho silencioso, baseado na qualidade de vida e na estabilidade do sistema. Existe uma sensação de pertencimento que não precisa ser constantemente afirmada, porque está incorporada na forma como a sociedade funciona. E isso cria uma identidade menos teatral e mais funcional, onde o coletivo importa mais do que a exibição individual. Um dos elementos mais importantes para o funcionamento da Noruega é a confiança, não apenas entre indivíduos, mas entre cidadãos e instituições, criando uma base social que permite que o sistema funcione com menos necessidade de controle constante. Essa confiança reduz atritos, diminui burocracias excessivas e fortalece a sensação de previsibilidade no cotidiano. Mas, ao mesmo tempo, isso levanta uma questão interessante. O quanto uma sociedade depende da confiança para manter sua estabilidade. Para quem chega de fora, viver na Noruega não é apenas uma mudança de país, mas uma adaptação cultural profunda que envolve ritmo, comportamento e até expectativas emocionais. O processo de adaptação pode ser gradual, porque envolve não apenas aprender regras, mas reinterpretar hábitos que antes pareciam universais. E isso faz com que muitos estrangeiros passem por uma fase de estranhamento antes de compreenderem plenamente a lógica local. No fim, a Noruega funciona como um espelho silencioso que reflete não apenas o próprio país, mas também a forma como cada pessoa entende conceitos como felicidade, riqueza, equilíbrio e propósito. Ela não impõe respostas, mas provoca perguntas que continuam mesmo depois da experiência inicial. E talvez seja exatamente isso que torna esse país tão fascinante. Ele não tenta convencer ninguém. Ele apenas mostra um outro modo possível de existir. Na Noruega, conflitos raramente são expostos de forma intensa ou dramática no cotidiano, porque existe uma cultura forte de contenção emocional e resolução gradual de problemas, quase como se o objetivo principal não fosse vencer discussões, mas evitar rupturas desnecessárias no tecido social. Isso cria uma dinâmica onde discordâncias existem, mas tendem a ser tratadas com calma, objetividade e um esforço constante para reduzir atritos. Em vez de confrontos diretos, muitas situações são conduzidas por diálogo indireto e negociação silenciosa. E isso faz com que, para quem vem de culturas mais expressivas, essa forma de lidar com conflitos pareça distante ou até difícil de decifrar no início. Apesar da alta qualidade de vida e da segurança social, existe uma forma de solidão que aparece de maneira sutil na Noruega, não como ausência de pessoas, mas como uma menor frequência de conexões sociais espontâneas. As pessoas vivem bem, mas muitas vezes de forma mais reservada, com círculos sociais menores e interações mais planejadas do que improvisadas. Isso não é necessariamente negativo, mas revela uma mudança importante na estrutura social moderna, a substituição da convivência constante por convivência seletiva. E isso levanta uma pergunta delicada sobre o equilíbrio entre autonomia e conexão humana. O silêncio na cultura norueguesa não é desconforto, mas parte natural da comunicação, onde pausas não precisam ser preenchidas e onde a ausência de palavras não significa ausência de significado. Isso cria uma forma de interação mais econômica, onde o excesso de fala não é valorizado e onde o conteúdo importa mais do que a quantidade de discurso. Para quem não está acostumado, isso pode parecer frio, mas na prática representa uma outra lógica de respeito ao espaço do outro. E aos poucos, o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser linguagem. Na Noruega, a natureza não é apenas cenário turístico ou recurso econômico, mas uma parte ativa da identidade emocional das pessoas, influenciando decisões, rotinas e até estados de humor. Muitas atividades sociais e familiares acontecem ao ar livre, e existe uma valorização constante da conexão com ambientes naturais como forma de equilíbrio psicológico.
Isso cria uma sociedade onde o urbano e o natural não competem, mas coexistem de forma interdependente. E essa relação constante com o ambiente natural molda uma percepção de vida mais ampla e menos centrada apenas em espaços fechados. O ritmo de vida na Noruega pode parecer lento para quem vem de grandes centros urbanos, mas essa lentidão não é falta de eficiência, e sim uma escolha cultural consciente de reduzir pressões desnecessárias no cotidiano. As pessoas não vivem em função de urgência constante, e isso cria um espaço mental mais estável, onde decisões podem ser tomadas com mais calma e menos pressão externa. Esse ritmo não elimina desafios, mas muda a forma como eles são enfrentados, e isso transforma profundamente a experiência do tempo. Na Noruega, demonstrar riqueza de forma exagerada não é um comportamento comum nem socialmente incentivado, o que cria uma cultura onde a ostentação não tem o mesmo peso simbólico que em muitos outros países. Isso não significa ausência de desigualdade, mas sim uma menor valorização da exibição de status como forma de identidade social. E isso contribui para uma paisagem urbana mais homogênea, onde diferenças existem, mas não são o foco principal da interação cotidiana. Viver em um ambiente altamente previsível como o da Noruega cria um efeito psicológico interessante, onde a redução de incertezas externas libera espaço mental para outras áreas da vida. A previsibilidade não elimina todos os problemas, mas reduz drasticamente o nível de estresse relacionado ao Isso molda interações mais contidas, onde a autonomia pessoal é respeitada como um princípio básico da convivência. Isso faz com que o conceito de proximidade social funcione de maneira diferente, baseado em escolha e não em obrigação. Ao contrário de muitas culturas, onde o extraordinário é constantemente buscado, na Noruega existe uma valorização forte da normalidade, da estabilidade e da ausência de extremos. A vida cotidiana não precisa ser intensa para ser considerada boa, e isso cria uma cultura onde o equilíbrio é visto como objetivo central. E isso redefine o que significa sucesso. Não é sobre intensidade, mas sobre constância. Quanto mais você observa a Noruega, mais percebe que sua força não está em um elemento isolado, mas na combinação silenciosa de todos os fatores que se equilibram entre si. Nada parece excessivo. Nada parece caótico, e isso cria uma sensação de ordem constante, que pode ser ao mesmo tempo reconfortante e desafiadora para quem vem de realidades diferentes. E talvez o verdadeiro mistério da Noruega não seja o que ela tem, mas o que ela escolheu não ter. Porque a Noruega não é apenas um lugar rico, nem apenas um país bonito, nem apenas um exemplo de organização social. Ela é um espelho. Um espelho que mostra o que acontece quando quase todos os problemas materiais são reduzidos ao mínimo. E o que sobra é o humano em estado mais puro, sem distrações exageradas. E talvez seja por isso que tanta gente se sente dividida ao pensar nesse país. Alguns enxergam o ideal, outros enxergam o vazio. E ambos estão certos, dependendo do ponto de vista. Existe uma frase silenciosa que parece acompanhar toda essa narrativa, mesmo sem ser dita diretamente. Quanto mais controlada a vida externa, mais evidente se torna a vida interna. E isso muda completamente a forma como você entende não só a Noruega, mas qualquer lugar do mundo, porque no fim, não se trata de onde você vive, mas de como você vive dentro do lugar onde está. E talvez, ao observar um país como esse, o verdadeiro impacto não seja desejar morar lá, mas começar a questionar o próprio lugar onde você já está. O que é realmente necessário para uma vida boa? O que é excesso disfarçado de necessidade? E o que é simplicidade que nunca foi valorizada? A Noruega não responde essas perguntas. Ela apenas mostra que elas existem e deixa você com o silêncio depois. E quando tudo isso se dissolve na sua mente, quando as imagens da Noruega começam a se misturar com o silêncio da sua própria realidade, uma coisa estranha acontece. Você percebe que não estava apenas observando um país, mas comparando duas formas completamente diferentes de existir. Porque enquanto algumas sociedades são construídas em cima da pressa, do excesso, do ruído e da urgência constante, outras são moldadas pela contenção, pela previsibilidade e pela ausência quase total de caos visível. E isso não significa que uma seja melhor do que a outra, mas significa que elas criam versões diferentes de humanidade. Na Noruega, o tempo parece não ser um inimigo. Ele não corre contra você. Ele apenas passa. E isso muda tudo.
Muda a forma como as pessoas trabalham, como descansam, como consomem, como se relacionam e até como pensam o próprio futuro. Porque quando a urgência diminui, a consciência aumenta. E quando a consciência aumenta, as perguntas ficam mais difíceis de ignorar. E talvez por isso esse tipo de país cause tanto impacto em quem observa de fora. Porque ele não impressiona apenas pela riqueza ou pela organização. Ele impressiona pelo que ele força você a pensar sobre a própria vida. Sobre o que você normalizou sem perceber. Sobre o que você aceitou como natural apenas porque sempre foi assim ao seu redor. E nesse ponto, a Noruega deixa de ser o tema principal e passa a ser apenas o gatilho. O verdadeiro assunto começa a ser você. Porque toda vez que um lugar parece perfeito demais, a pergunta mais importante não é como eles chegaram lá, mas sim o que foi necessário mudar dentro das pessoas para que esse sistema funcionasse assim. E essa pergunta não tem resposta simples, nem única, nem confortável. E é por isso que, mesmo depois de entender como a Noruega funciona, ainda fica uma sensação no ar. Uma sensação de que existe algo mais profundo que não está nos números, nem nas paisagens, nem nos sistemas sociais. Algo que está na forma como cada pessoa escolhe viver dentro da estrutura que tem. No fim, a Noruega não é um destino, é um contraste. Um ponto de comparação silencioso que revela mais sobre o observador do que sobre o próprio lugar observado. E quando o vídeo termina, o país não continua na tela. Ele continua na sua cabeça, em forma de pergunta.